Olá, alunos! Bem-vindos à nossa videoaula. Hoje teremos como convidada a professora Lenira. Irá conversar conosco a respeito da criatividade no ambiente escolar como professora e gestora. Conte para nós um pouco da tua formação e quanto tempo você atua como professora e como gestora. Sou professora da Rede Municipal de Guarapuava há 17 anos, né? Na verdade, atuo há 3 em Guarapuava, os outros eu trabalhei em Curitiba. Já fui supervisora escolar durante 6 anos, 2 anos fui coordenadora do programa Mais Educação. Nos 2 últimos anos trabalhei como diretora numa escola de campo, atualmente estou em sala de aula com alunos do 1º ao 5º ano. Eu sou pedagoga, formada pela Unicentro, com especialização em gestão escolar, pela UNEAD e pela UAB. E este ano eu me formo no curso de Arte e Educação e Administração. Então, quando fala sobre o tema criatividade no ambiente escolar, o que lhe vem à cabeça? O que você pensa a respeito? Então, analisando que criatividade, na verdade, é intrínseco a todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm a criatividade. Então, dentro do ambiente escolar é impossível você não trabalhar com ela. Ela está ali, você precisa ter um ambiente que acolha a criatividade não só dos alunos, como também dos professores e dos seus funcionários. É um tema, é um processo que ocorre no dia a dia. Então, a escola, como um local de construção de saberes, não tem como ficar alheia ao processo de criatividade. Então, percebemos atualmente que a sala de aula, por vezes, torna-se menos atrativos para os alunos. Como gestora, como é que você organizava esse trabalho junto aos professores para atrair esses alunos para a sala? Na verdade, nós temos algumas questões com relação até às novas tecnologias, nós vamos falar mais à frente. A escola se torna, sim, um espaço bastante cansativo, e às vezes até menos atrativo. Então, os professores precisam, sim, ter algumas atitudes que tragam essa criatividade para o espaço. De que forma? Então, a gente costuma promover algumas atividades que proporcionem um ambiente criativo, alguns projetos, algumas atividades em sala de aula mesmo, e trazendo também a criatividade não do aluno em si somente, mas também a criatividade do professor com outro professor, do aluno com outro aluno, ou do entrosamento entre o professor e os alunos, Desta forma, a gente procurava trabalhar a criatividade no ambiente. Não é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, mas é possível sim, E durante toda a aula, qual é a parte da aula que você acha que a criatividade é essencial? Eu acredito que a criatividade ela é essencial em todos os momentos, Quando você vai dar uma interpretação de texto para um aluno, ele precisa ali fazer uma leitura e, por vezes, ele precisa imaginar alguma coisa, ele precisa criar alguma coisa. Ou mesmo quando ele vai produzir um texto, ele precisa expressar as ideias que ele tem, Você dá uma solução de resolução de problemas, ele pode utilizar um formato alternativo para chegar àquela mesma conclusão que você quer que ele chegue, Ele pode usar bolinhas, ele pode usar palitos, mas ele vai chegar ao resultado e desta forma ele está fazendo o processo criativo, Então não tem como você não dizer, não tem como não ter criatividade durante a sala. Todos os momentos são necessários, até porque o processo criativo necessita que você tenha atenção, que você tenha foco, Porque senão você não vai conseguir expressar aquilo que você pensa, aquilo que você quer e aquilo que você quer produzir, porque a criatividade é uma produção, É um processo. Então, hoje como professora, hoje você atua como professora, como é que você vê o trabalho desenvolvido pelo gestor da sua escola? Há projetos sendo desenvolvidos? Como é que esse trabalho é feito junto com os outros professores? O que vocês trocam informações? Como é que acontece isso? Não são assim momentos pontuais, São poucos os momentos pontuais que a gente tem dentro da escola para que o grupo se reúna. Então, normalmente são em reuniões pedagógicas, informações, então há alguma dinâmica, algum processo para que isso seja feito, Mas ali no momento do café, eu digo que no momento do café a gente tem muito o insight, da criatividade. Às vezes está trocando uma ideia com um colega ali e o colega, eu estou com tal problema lá, um aluno estava com isso, tal. Um tem uma ideia, o outro tem outra, você junta, as ideias ali, você criou uma solução para o problema que você tinha.
o trabalho conjunto. Então, momentos estanques são difíceis, né? Até pela questão do calendário escolar. Então, como a gestora ela fica muito presa a essa questão do calendário, então são nesses momentos. Eles ocorrem, mas nesses momentos. Mas no dia a dia, ela também, juntamente com a supervisora, porque nós não temos o pedagogo e sim o supervisor, né? Eles nos oportunizam desta forma, né? Na troca ali de experiências mesmo. E às vezes até quando vem projetos da própria Secretaria de Educação, você também pode colocar ativa, né, o seu processo criativo. Então, agora, né, falando sobre as novas tecnologias, as inovações tecnológicas, né, no seu trabalho como gestora, né, como é que era feito, como é que era trabalhado isso dentro da sala de aula? Então, como eu trabalhei durante 2 anos numa escola de campo, nós tínhamos, quer dizer, na verdade todas as escolas da rede têm o laboratório de informática, né? Então, o computador está ali, presente, para que a gente possa fazer uso. E a internet é comumente usada para esse tipo de atividade, né? De que forma? Trazendo as informações mesmo para os alunos. Até porque elas estão aí, não tem como a escola fugir disso. A escola não pode ficar no passado, ela precisa caminhar junto com a tecnologia, né? Então, enquanto gestora, a gente procurava fazer no laboratório de informática, não somente, né? Mas um dos mecanismos era o laboratório de informática. Uma das professoras também utilizava muito o celular para fazer algumas atividades, por exemplo, de fotografia, né, que eles poderiam levar neste dia o celular para fazer a atividade. Então, neste formato, o maior momento era no laboratório mesmo. Depois, ali de passar os vídeos, pesquisar na internet, possibilitar a pesquisa, né, havia, sim, as rodas de conversa, né? Vamos trocar, então, opiniões, vamos discutir o assunto que vocês pesquisaram. Então, a partir da pesquisa, era que eram feitas os trabalhos com a tecnologia em si. Eu sei que você é muito criativa, você está demonstrando isso para nós, né? E como é os teus colegas diante dessas novas tecnologias? Assim, no início a gente percebe que as pessoas têm uma certa barreira, elas não querem assimilar, né? Elas não querem fazer parte, integrar daquele processo. Mas como eu disse na questão anterior, não tem como fugir, né? Hoje o WhatsApp lá, o aluno tem ali no momento um manda mensagem, o outro tem. Então, alguns colegas ainda se limitam, né? Eles ainda se limitam. Mas boa parte, eles começam sim a prestar atenção nessa questão de tecnologia, até porque eles precisam mostrar maior criatividade dentro da sala de aula, porque senão os alunos, né, eles não vão ter aquele aprendizado significativo. Porque o que nós percebemos ainda na escola é um aluno atrás do outro, né, no sistema tradicional, quando na verdade nós poderíamos até fazer um semicírculo, né? Então a criatividade, o professor precisa ter a criatividade, então ele precisa se adaptar. Várias colegas já se adaptaram, né? Mas a gente ainda encontra uma ou outra que a gente vai conversando com jeitinho e vai chegando lá. Então, como que você faz para conciliar exatamente isso, né? Complementando isso, como é que você faz exatamente para conciliar a educação formal, que a gente fala quadro e giz, né? Com essas novas tecnologias que os alunos trazem de fora. Eles trazem muita informação, porque o conhecimento é produzido dentro da escola, mas eles trazem muita informação. E o que a gente percebe muitas vezes é que o professor, ao falar, o aluno, se ele tem lá o celular, que tem acesso à internet, e ele vê uma informação que naquele site, né, não bate, já confronta o professor. Né? Eu, assim, é complicado esse momento, mas como é que você faz para conciliar isso? Então, a questão da informação eles trazem todo dia, né? Eu digo que na segunda-feira pela manhã, quando eu entro na primeira turma, eu tenho o noticiário completo, porque eles me passam todas as informações ocorridas, né? E eles têm, não é informação somente do bairro, é informação da cidade, informação do estado, informação do mundo. A gente tenta trabalhar com eles a questão de conversar sobre o assunto e verificar que nem sempre todas as informações são verdadeiras, né? Que é preciso constatar aonde aquela informação foi retirada, de onde, é fato verídico, é ou não é, de que forma que você viu isso. Esses tempos eu trabalhei com relação ao islamismo e ensino religioso, e um dos alunos falou sobre a questão do Irã da metralhadora. E eu questionei de onde ele havia visto, né? Ele tinha ido numa lan house, tinha visto uma imagem e tal.
Então, a partir daquela informação que ele trouxe, os demais colegas ficaram sabendo, não que os outros não soubessem, mas das situações ali da informação sobre o islamismo lá no Irã, né? E é conflituosa, né? Principalmente com a questão do celular, né? E até porque algumas informações e orientações e interesse mesmo que eles têm não é, vamos dizer, positivo, né? Então, você precisa orientar o aluno, você precisa orientar que a informação que ele tenha seja uma informação adequada, né? Para que ele conheça mesmo o real, da onde está vindo. Então, com relação aos cursos ofertados, professora, nós sabemos que, né, há muitos cursos durante o ano. Algum é direcionado à criatividade, à utilização da criatividade em sala de aula, ou pode ser aproveitado nesse sentido? Que eu me recorde, não houve nenhum curso assim específico com o tema criatividade, né? Pelo menos não me recordo. Posso ter a memória falha, né? Mas não me recordo. Agora que eles podem ser voltados, sim, né? Vários cursos, inclusive. Tem um de música que eu faço atualmente pela rede. Então, ele dá a orientação, né? Mas a orientação precisa ir além. Você precisa criar. Você precisa partir daquilo que eles te dão para que você faça um processo, né, junto com os teus alunos para que melhore a aprendizagem. Então, é possível que esses cursos, indiretamente, sim, né, eles estão voltados e permitem, sim, que o professor faça uso da criatividade. Inclusive, no mês de novembro, mais ou menos, há um jantar onde é feito uma apresentação de várias práticas educativas da rede, né? E as melhores são premiadas, né? E essas melhores normalmente envolvem a questão da criatividade, né? É o prêmio Evelyn, minto, não é novembro, é na data dos professores, outubro. E até queria colocar ali, lembrei de um outro fato também, aproveitando, que nesses tempos também, da questão de um aluno, eles estavam fazendo uma atividade de arte e a professora solicitou uma composição com formas geométricas e o aluno fez um robozinho. E o professor, observando o robozinho, constatou um olho maior, desproporcional, né? E ele chegou e falou: mas olha, esse teu robozinho tá com um olho muito grande, né? Você não viu que tá desproporcional o tamanho da cabeça com o tamanho do olhinho dele? E o aluno olhou e falou: professor, mas ele tá de Ray-Ban. Então, quer dizer, é impossível dizer que a criatividade não está presente, né? Naquele momento, diante do problema que o professor colocou, que para ele não era um problema, né? Ele deu uma resposta muito criativa. Até porque todas as crianças são bastante criativas, né? Então, só para colocar. Interessante. Então, agradecemos mais uma vez a sua presença, né? Temos certeza que foi de grande ajuda, né? E que estamos à disposição, né? Para que a professora possa se despedir também. Imagina, eu que agradeço o convite, professora Fabíola, professora Deia, né? Eu espero que tenha contribuído com vocês no curso. Procurei colocar aqui a minha prática para vocês, mas eu acredito que vocês também, se trabalham dentro da área de educação ou em qualquer outro setor, também tenham visto bastante processos criativos durante o desenvolvimento das atividades. Tenham bons estudos e um bom curso para vocês. Bom, alunos, esperamos que essa conversa tenha realmente ajudado vocês. Agora, acesse o material, né, na plataforma. Muito obrigada e bons estudos!